Olá, seja bem-vindo. Você está no XP com uma questão de linguagens e com Cláudia Fumi. Vamos lá. Aqui a gente vai aprender um pouquinho mais para fazer não só essa, mas outras questões. Nós temos assim, reconhecido pela linguagem impressionista. Olha, aqui tem um particípio, a gente vai até a vírgula, o particípio está aqui, e entende que essa informação aqui é sobre Raul Pompeia. Então, o que você vai guardar aqui? Raul Pompeia tem uma linguagem impressionista. Acabou. Raul Pompeia desenvolveu esse ato retomando linguagem impressionista, então coloca já na sua cabeça de maneira arrumada. Raul Pompeia desenvolveu a linguagem impressionista na prosa poética. O que é prosa poética? Bom, prosa é aquele texto que é distribuído em parágrafos e verso é aquele texto com cara de letra de música ou de poema. Né? Esse se distribui de margem a margem, esse aqui não. Ele ocupa um outro formato. Aqui, a gente costuma ter mais poesia. Quando você coloca essa linguagem poética aqui, e tem poesia num texto em prosa, você tem uma prosa poética. Então, você vai entender o quê? Esse texto aqui é um texto em prosa, tá? Porque ele ocupa a linha toda, e ele é uma prosa poética, certo? Por quê? Porque está dito isso aqui. O texto tem aí uma prosa poética e tem uma linguagem impressionista, né? Então, aquela linguagem que impressiona. É só isso que a gente tem. Aí a gente vai agora para o comando e vai colocar isso aqui em foco, ó, em que se observa. Ou seja, você vai colocar aqui, ó, observa-se, tá? E aqui tem o que a gente vai observar nesse texto que está aqui. Nós começamos, já que é para observar, olhando aqui, ó, imprecisão no sentido dos vocábulos. Então, vou ver se tem algumas palavras aí imprecisas. Como assim imprecisão no sentido dos vocábulos? Quando a gente diz assim, traz alguma bebida. Bom, alguma bebida pode ser leite, pode ser Coca-Cola, pode ser água, pode ser chá de pétalas de rosas. Por quê? Porque tem uma imprecisão aqui. Dramaticidade como elemento expressivo. Então, dramaticidade é quando a gente pega ali uma formiguinha, né? E faz o quê? Vai contar que passou por cima da formiguinha e diz assim, sabe quem morreu? Olha, a pessoa já fica logo apavorada, né? Subjetividade em oposição à verossimilhança. Então, verossimilhança é aquilo que atende ao que é real. E subjetividade em oposição à verossimilhança seria o quê? Seria você dizer assim, ó, era estou falando aqui de bebida, era um suco, aí em vez de dizer assim, era um suco azedo, adocicado, né, que é a verossimilhança, a gente diz assim, era um suco meio transcendental. Olha só, como assim suco transcendental? Então, aqui é uma subjetividade, tá? Que lá no texto seria oposta à verossimilhança. Valorização da imagem com efeito persuasivo. O que é isso? É aquela questão de você persuadir a partir da imagem. É quando uma mulher, por exemplo, coloca aí uma roupa mais curta, né? Ela coloca ali um topzinho com uma micro saia bem bonita e a gente tem aí a valorização da imagem, certo? Plasticidade verbal. Plasticidade verbal é a possibilidade de a gente trazer aqui vamos dizer assim, uma flexibilidade vinculada à cadência melódica. Então, tem uma cadência melódica e a gente vai trabalhar aí com a plasticidade verbal. Então, a gente vai brincando aí com a cadência melódica. Quando a gente fala assim, ó, o rato, rock, e faz assim, rock, desculpa, rock sem K, rock, né? Rói o queijo. Isso aqui é um poema que se trabalha com educação infantil, que brinca com a cadência melódica, o rato rock, rói o queijo, rock. E aí a gente tem a plasticidade verbal aqui nessa
nessa brincadeira aqui com as consoantes, uma plasticidade em relação às palavras, né? Ele coloca aqui como verbal. Então, vamos lá. Já entendemos o que a gente vai procurar, porque se a gente podia observar de qualquer jeito, eu podia observar qualquer coisa, mas ele colocou aqui 5 elementos de linguagens para a gente poder classificar. Então, a gente tem assim, olha, tristes nevoeiros, frios negrumes da longa... Opa, o rato rock, ó, tristes, frios, negrumes, treva boreal, né? Ó, aquela brincadeira com os encontros consonantais. Descampados de gelo, cujo limite escapa-nos sempre desesperadamente para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento, ouve a voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos, através da cidade de catedrais e túmulos de cristal, catedrais de túmulos de cristal na planície, fantasmas que miragem, povoam e animam, tudo isso, decepções, obscuridade, solidão, desespero e a hora invisível que passa como vento. Tudo isso é o frio inverno da vida. Então, ele está fazendo uma descrição do inverno da vida, né? Que são tristes nevoeiros, frios negrumes, né? Descampados de gelo. Olha que cenário triste. É o frio da vida, né? É uma solidão inóspita. O vento passa uivando como lobos. E aí a gente vai dizer assim, houve imprecisão no sentido dos vocábulos? Imprecisão não. Tem dramaticidade como elemento expressivo? Não exatamente porque não há esse espanto na linguagem. Subjetividade em oposição à verossimilhança não é oposto à verossimilhança, tá? Então, não há essa ideia aqui. Valorização da imagem com efeito persuasivo, com efeito persuasivo, nós valorizamos a imagem. A gente tem uma descrição aqui, mas não é a imagem em si, mas a subjetividade que está na imagem. Então, não é só a imagem aqui. Plasticidade verbal vinculada à cadência melódica, sim, a gente tem aqui essa plasticidade, essa brincadeira, né, com as palavras para poder influenciar aí a cadência melódica, que é, inclusive, ó, uma característica do impressionismo. Então, a gente tem aqui um estudozinho sobre impressionismo, prosa poética e a possibilidade de brincar com a plasticidade verbal. É um conteúdo que a gente leva para a prova já sabendo o que está fazendo. É isso. A XP está aqui por você.